aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui dando início à nossa semana, segunda-feira. O início, eu sempre digo, foi ontem, no domingo. Quando você tirou tempo para a sua família, quando você tirou tempo para as suas coisas pessoais lá dentro da sua casa e quando você tira o melhor tempo para Deus. Esse foi o primeiro dia da semana. Hoje nós estamos começando dando início às nossas atividades, o estudo, o trabalho, a agenda e tudo aquilo que nós temos para cumprir no dia de hoje e começando bem o dia de hoje, o que temos que cumprir na semana. O nosso programa, o nosso projeto Amigos da Cidade, ele realmente tem um interesse todo especial na sua vida. Por quê? Porque nós temos o desejo de que nossa cidade venha responder de forma que nos agrade, que nos dê tudo aquilo que nós precisamos. E que nós, como cidadãos, também possamos dar para a nossa cidade tudo aquilo que interessa a ela. É uma parceria. Não existe como termos um foco de vida perfeito se cada um não fizer a sua parte. Portanto, nós, como população, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos que a cidade, no seu contexto, também faça a sua parte. E uma das coisas que nós participamos no dia a dia, e eu entendo que às vezes a população e os cidadãos estão muito contrários àquilo que é a regra, que é a lei, principalmente numa semana, onde é a semana do trânsito e prevenção e tudo mais, fala-se tanto sobre tudo isso, é que nos últimos, eu diria que no último ano que nós estamos vivendo, acentuadamente como aumentou o número de pessoas que, de uma forma de um descaso muito grande, estão no trânsito com o seu celular. Isso é um descaso para comigo, é um descaso para com você. Esse é um descaso para com a cidade, para com o cidadão, para com o próximo. Porque se é uma regra, se é uma lei, e se nós temos realmente a consciência de que o celular ele vai trazer prejuízos, eu preciso mudar meu hábito. As pessoas precisam mudar o seu hábito. E eu perguntaria para você, quantas pessoas você já encontrou nesses últimos dias, ou quem sabe no dia de ontem ou na semana, com o celular no trânsito que você passa e você consegue perceber? Quantas pessoas? Você já contou? Olha, eu quase comecei a contar. Tá? Fica um alerta para todos nós. Por quê? Porque essa é a minha cidade. Eu sou parte dessa cidade e eu quero que ela me ofereça o seu melhor. Por isso, eu também tenho que oferecer para ela o meu melhor. Quero deixar com vocês uma palavra bíblica, como toda manhã, e essa palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 14 em diante, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alpendre, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. E diz ainda Jesus: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus Cristo, palavras para todos nós e que diz respeito à minha vida, à sua vida, ainda no dia de hoje. Que tal se nós lembrarmos que Jesus, ele nos orienta? Eu quero que vocês sejam luz, vocês são luz. Quem é a luz? Para quem ele está falando? Para os discípulos. Quem são os discípulos? Seus seguidores. Quem são seus seguidores? Aqueles que têm intimidade com ele. Têm intimidade com Jesus e que a luz de Cristo resplandeça na sua vida. E que, assim, as suas boas obras glorifiquem ao Pai, glorifiquem ao Senhor. Esse é o projeto Amigos da Cidade. Meu convidado já está aqui. Amanhã nos promete coisas muito importantes. Fique comigo. Eu sou a pastora Jurema. Nós estamos de volta e eu estava aqui conversando com o meu convidado, que me sinto muito feliz em recebê-lo nessa manhã, porque a importância dele na cidade, nos trazendo tudo aquilo que ele foi buscar lá fora, no seu conhecimento, e também tudo aquilo que ele traz lá na sua carne, na sua ideologia e na sua genética, né? Porque é assim que o nosso convidado, Dr. Flávio Taira, que é do Instituto de Neurologia, que é nosso
médico hoje na área da neurologia em Campo Mourão, e que traz assim da sua história de família, né? Pai e mãe na medicina e tanto tempo em Campo Mourão. E agora já também há algum tempo de volta, né, doutor? Porque quanto tempo está aqui de volta, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pastora. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Estou em Campo Mourão já há 8 anos, né? E realmente meus pais são médicos na cidade já. E tenho 2 irmãos também que são médicos, então de um certo modo minha família toda está aí trabalhando na medicina. Quando eu lembro de vocês, eu sempre lembro disso, né? Essa genética, essa força, né? Eu sei que um dos seus irmãos também está, ou os 2 estão em Campo Mourão. Eu tenho 2 irmãos e os 2 estão aqui. Eu tenho o Marcelo, que é neurocirurgião, né? Nós trabalhamos juntos, ele trabalha comigo. Ele está um pouco mais, está há 10 anos aqui. E recentemente agora tem o irmão mais novo, que é o Fernando, que ele é radiologista, né? Está com a clínica dele, presta diversos serviços na área de imagem. De imagem. Isso. E nós temos também as esposas, né? Que estão envolvidas aqui no trabalho. A minha esposa, ela é nutricionista, né? E eu tenho uma cunhada, a esposa do Fernando, é fisioterapeuta. A esposa do Marcelo, ela é advogada. E elas vieram para Campo Mourão? Minha esposa, sim, minha esposa é de fora, mas minhas cunhadas, as famílias já são daqui. Então completou. Isso. Doutor, eu estava conversando com você agora há pouco, né? Estávamos falando sobre o mês que estamos aí vivendo, que é o mês de setembro. E esse mês de setembro ele é mais voltado assim ao idoso, à saúde do idoso. Ele começa a ser visto já na sociedade com a campanha, que é a campanha do mês Lilás, né? Em prol do idoso mesmo. Preocupação com o idoso, com a saúde do idoso. E nós sabemos que a nossa população ela está envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo. E estamos chegando até a uma certa idade bem avançada, né? As pessoas estão tendo esse tempo maior de vida. E isso é maravilhoso, mas nós queremos ter saúde, queremos ser saudáveis. Qual que é a maior preocupação quando se fala do idoso no campo da neurologia? O envelhecimento da população, ela acontece e basicamente reflete uma melhora da qualidade e expectativa de vida. Isso realmente está acontecendo. O Brasil é um país que está envelhecendo, que vai caminhar para ser um país em que a população com mais de 65 anos vai superar a população com menos de 14 anos. É uma história natural dos países que se desenvolvem, né? Dentro da neurologia, a grande preocupação, a maior preocupação em relação ao idoso tem a ver com a capacidade cognitiva, ou seja, capacidade mental e habilidades de raciocínio e memória, né? De um modo geral, e a gente observa isso dentro do consultório, a maior preocupação de pessoas a partir dos 60 anos está relacionado à sua capacidade de manter a atividade intelectual como era quando jovem. Quando nós, jovens, a gente sempre diz, né? Precisamos praticar exercício, precisamos caminhar, precisamos fortalecer pulmão, coração. E como que fortalece o cérebro? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta que grandes cientistas, grandes grupos de estudo se fazem, né? Se é possível fortalecer o cérebro. A gente não tem ainda uma certeza absoluta. A gente não sabe se os exercícios mentais, se eles são capazes de fazer uma prevenção de um declínio de atividade cerebral. A gente não tem essa certeza. Mas a gente tem evidências de que sim, de que a atividade intelectual, o estudo, leitura, cálculo,
isso sim, de alguma maneira, ajudaria a prevenir e a fortalecer o cérebro. Basicamente, assim, o que pode ser recomendado com uma certeza primeiro, atividade física. A gente sabe que a atividade física ela tem uma capacidade de prevenir o envelhecimento precoce cerebral, melhorar a performance de raciocínio intelectual, né? A própria atividade intelectual. Então, a pessoa que consiga se manter estudando dentro do possível ou lendo, se aprimorando, isso também faz com que se consiga, de alguma maneira, melhorar a atividade de memória, de raciocínio. Terceiro, atividade social, convívio social, convívio com família, uma vida social saudável, amigos, comunidade, né? E em quarto, um fator que é bastante difícil de se controlar, que é tentar manter o nível de ansiedade, de estresse, a parte emocional, dentro de um nível razoável, aceitável. Mas é uma variável que às vezes a gente não consegue controlar, depende muito das circunstâncias. E a questão do computador hoje para o idoso, né? Porque os jovens eles já tomaram conta, não tem nem como. As criancinhas, ontem nós estávamos num local e uma criancinha muito pequenininha, eu acho que tinha cerca de 1 ano e 3 meses, já estava ali com o dedinho, né, na telinha. Então, e o idoso, eu diria, também é importante, é um benefício o idoso estar entrando nas redes, estar entrando no computador, buscando esse conhecimento? Eu vejo como um benefício, né? Não existe literatura médica ainda extensa acerca desse assunto, mas eu vejo pessoalmente como um benefício. Eu acho que a internet, o mundo digital, ele é um mundo novo, ele é um conhecimento a ser explorado, né? E a partir do momento em que uma pessoa ela consiga se envolver nesse novo tipo de conhecimento, ela é um aprendizado a mais, né? Então eu acho que é uma coisa boa, acho que é uma coisa saudável, acho que dentro de um limite um limite razoável, ela aproxima as pessoas, né? Agora, claro, sem exageros. Sem exageros. Em nada, né? Todo exagero é preocupante, né? Todo exagero é preocupante. Quando nós falamos em idoso e quando nós conversamos até com as pessoas, entendemos assim que as pessoas quando estão envelhecendo, uma das maiores preocupações que elas têm hoje, no passado já foram outras coisas, já foi o reumatismo, tal, mas hoje é Alzheimer. Essa é a maior preocupação. Não sei se é porque está tão em evidência, fala-se muito do assunto e as pessoas acabam ficando preocupadas. Será que eu vou ter esse mal? Ainda falava também com uma família esses dias, quando contava sobre o idoso da casa que estava com Alzheimer, eu falei assim, ele foi o único que não sofreu, né? Toda a família sofreu, mas quem tem o Alzheimer geralmente não está assim atento ao seu sofrimento. Ele sai desse mundo do seu sofrimento, mas quem sofre é aqueles que estão em volta. Quando se fala do Alzheimer, é realmente preocupante? Nós estamos vivendo um tempo onde está tão acentuado ou isso sempre existiu e é da mesma forma? Não, a percepção que as pessoas têm de que está se aumentando os casos de Alzheimer é uma percepção absolutamente verdadeira. Isso acontece porque o principal fator de risco para Alzheimer é o envelhecimento, ou seja, quanto mais velho, maior é a chance de desenvolver Alzheimer. E como a população está envelhecendo, então mais pessoas estão tendo esse diagnóstico. O impacto da doença de Alzheimer ela é muito grande, porque ela implica numa mobilização da família toda. Como a senhora mesmo disse,
o paciente com Alzheimer, com o progredir da doença, ele perde a percepção de que ele é doente. E então, claro, ele fica cada vez mais debilitado, ele fica cada vez mais comprometido, mas ele em si começa a não perceber mais a doença que ele tem. Agora, as pessoas que estão ao redor dele sofrem muito, porque ele fica dependente de terceiros, muitas vezes com comportamentos de agitação, eventualmente até de agressividade, e além disso todos os cuidados de higiene, de cuidados pessoais que deve se ter. Então, o impacto que isso gera na família é muito grande. O sofrimento, além de você ver um ente adoecer, é um sofrimento que tem a ver com a própria doação, o desgaste que a família sofre. Se nós temos uma saúde pública hoje deficiente, nesse tempo que estamos vivendo, no futuro vamos precisar muito mais dela. E quando eu digo vamos precisar, não somos assim nós pessoalmente, mas a população vai precisar muito mais dessa saúde pública, porque as pessoas estão envelhecendo e estão mais tempo com vida, né? E precisa ter qualidade de saúde para essas pessoas. Então a saúde pública é primordial. Sem dúvida, as políticas e os programas de saúde deveriam, né, a gente sabe que muitas vezes não são, mas elas deveriam estar voltadas e administradores e políticos deviam estar se preocupando, ou começando a se preocupar com isso, porque a população ela está envelhecendo, ela vai envelhecer, ela vai viver mais, né? E com isso as doenças que são próprias do envelhecimento vão surgir, vão acontecer com cada vez mais frequência. Dentro da saúde pública, que vão estar chegando, os mais jovens, que têm o mesmo amor e a mesma paixão que a sua mãe tem, por exemplo, né? Doutora Yolanda, lá no Jardim Alvorada, há muitos anos, né? Jardim Alvorada que ela atende, né? No posto de saúde ali, na unidade de saúde. E nós conhecemos muitas pessoas que estão ali em volta e tem uma paixão e uma parceria e assim tem uma facilidade de chegar até ela para receber um atendimento. É isso que nós também precisamos, né? Que médicos assim, a esse exemplo, possam estar sendo formados e que esteja acontecendo nas unidades de saúde. Nós falando sobre Alzheimer, nós também temos a questão da esclerose múltipla, né? Que é uma coisa que afeta muito o idoso e que também preocupa demais as pessoas. Ainda que o Alzheimer hoje é muito mais falado, né? Mas a esclerose múltipla é uma questão também de que as pessoas podem antecipar, saber que esse mal pode acontecer e fazer alguma coisa ou não? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes existe e pacientes vêm com essa dúvida. Se chama, ou usualmente se chama a doença, o envelhecimento do cérebro e a doença de Alzheimer, muitas vezes de esclerose, né? O esclerosado, como sinônimo de doença e de esquecimento. A esclerose múltipla, ela é uma doença diferente, é uma doença que ela causa sintomas, ela tem uma clínica diferente da doença de Alzheimer e ela tem uma origem também diferente. A esclerose múltipla, ela é uma doença que ela afeta não só o cérebro, ela afeta a medula também e ela atinge uma população diferente da doença de Alzheimer, né? A esclerose múltipla, ela é uma doença que hoje em dia está se falando muito e tenta se dar muita visibilidade para ela, porque ela é uma doença basicamente de mulheres jovens, mulheres em idade fértil, mulheres depois dos 16 anos,
até os 50 anos. Então, ela pega um grupo, principalmente um grupo específico, que é um grupo de mulheres em idade absolutamente produtiva, né? E ela é uma doença altamente incapacitante, que leva a sintomas incapacitantes. Além disso, a esclerose múltipla, ela tem tratamento. E o tratamento, ele é tão melhor quanto mais cedo for diagnosticada. Então, está se tentando dar maior visibilidade para essa doença, que é uma doença muito, muito importante, para que a gente consiga fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento antes dela ter comprometido o paciente. Então, quanto antes sintomas, né? Quanto antes forem diagnosticados e procurados, ainda há oportunidade, há chance. Há chance. Eu vou rapidamente falar sobre os sintomas mais comuns da esclerose múltipla, né? Sintomas súbitos que acontecem de uma evolução rápida, em horas ou no máximo dias, de formigamentos no rosto, perna, braço, né? Perda de força, às vezes imita ou parece até um derrame. Uma pessoa previamente saudável começa ou acorda com uma fraqueza em um lado do corpo, ou uma fraqueza, uma dificuldade de andar por uma perda de força na perna, né? Episódios súbitos de tontura é um outro sintoma, né? Não aquele mal-estar que eventualmente a gente tem quando está um dia mais quente ou estamos mais cansados, mas uma tontura muito incapacitante, com náuseas, com vômitos. O paciente tem incapacidade de ficar de pé, né? E um quarto sintoma que é muito comum é a perda da acuidade visual de forma súbita, né? Não o paciente que usa óculos, usa lente, já tem aquela dificuldade. Não, nada disso. O paciente que está bem, que enxerga bem, de um momento para o outro, de um dia para o outro, ele começa a ter embaçamento visual, né? Ele começa a perder a nitidez e a capacidade de enxergar bem, né? Então, são basicamente esses sintomas que fazem parte do quadro da esclerose múltipla. Muito interessante, muito forte. Quer dizer, são coisas muito rápidas, né? Rápidas. Lembrando que não é uma coisa que vai acontecendo, é uma coisa rápida. Né? Então, essa cronologia, o tempo de acometimento da doença é um indicativo importante para quando a gente deve pesquisar. Então, são pacientes jovens, em sua maioria, e que esses sintomas se desenvolvem de um momento para outro, né? Diferente de quadros longos, arrastados, como, por exemplo, o Alzheimer, que se prolonga por anos. Muito bem. Eu tenho a alegria de estar aqui entrevistando o Dr. Flávio, neurologista aqui na cidade de Campo Mourão. Sua clínica é ali na Avenida... Na Avenida Goiorê, esquina com a Rua Araruna. Com a Rua Araruna, exatamente. Ali, né, faz parte da família já há muito tempo, né? Isso, meu pai. Real. Doutor, nós estamos falando sobre envelhecimento, estamos falando sobre a preocupação pelo mês de setembro, que nós estamos vivendo esse mês lilás, né, que nós temos chamado assim esse mês a atenção para os idosos. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem agora nesse último momento para as pessoas que estão nos assistindo, como médico, como hoje o nosso neurologista aqui, né, nós como população. O que nós, até no começo do programa o senhor deu algumas dicas ali muito importantes, mas o que nós precisamos realmente observar em nós mesmos? Como neurologista, né, como médico, eu gostaria de mostrar, gostaria de dizer que a melhor coisa que a gente ainda faz, que a gente pode dizer por nós, é prevenir. Apesar da evolução da medicina, do quanto a gente evoluiu em capacidade de diagnóstico, de tratamento, a prevenção das doenças, ela é o que mais pode nos fazer envelhecer bem, né? Então, eu digo assim, com toda certeza, atividade física,
cuidar do corpo, cuidar do peso, cuidar da pressão, cuidar da glicemia, do açúcar no sangue. Né? Isso faz com que você previna 80% das doenças que acometem a gente na idade mais velha. Né? E, além disso, tentar levar uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida que te satisfaça, porque senão as doenças emocionais, as doenças que afetam as emoções, elas vão acontecer, e elas acontecem mais também quando a gente envelhece. Esse emocional é muito forte, né, doutor? É muito forte. Aconteceu alguma coisa ali no emocional, bate no físico, né? E se sabe que todo o corpo, todo o nosso organismo, ele tem uma relação muito forte com a parte emocional. Então, a alegria, a satisfação pessoal, ela é tão importante quanto qualquer outro parâmetro da saúde. E o nosso cérebro é uma coisa extraordinária, né? É uma coisa O senhor que estuda, né? O senhor que conhece tão bem, né, o assunto, mas é uma coisa extraordinária, né? Aquilo que ele registra, aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos oferece, é um potencial. E a gente ainda conhece muito pouco. Tem muita coisa ainda para se conhecer. Interessante isso, né? Quer dizer, está tão adiantado, mas a gente percebe que ainda falta muita coisa. Muita coisa. Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa, no nosso projeto, que é o Projeto Amigos da Cidade. E nós consideramos, né, a sua pessoa, a pessoa da sua família, como amigos da cidade. Eu que agradeço. Obrigado. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos como